As empresas Trump Media, responsável pela Truth Social, rede social do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, e a plataforma de vídeos Rumble, entraram com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF em um tribunal federal da Flórida. As companhias acusam o magistrado brasileiro de censura e pedem que ele seja responsabilizado civilmente com pagamento de danos compensatórios. A petição chama as decisões de Moraes de ordens da mordaça e afirma que ele violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao tentar impor restrições a empresas e cidadãos americanos. A ação inicial foi apresentada em fevereiro e o novo documento inclui mais acusações e solicitações à Justiça. Entre os pedidos estão que as ordens de Moraes sejam declaradas inexequíveis nos Estados Unidos, concessão de liminar para impedir sua aplicação em solo americano, proibição de que o ministro acione empresas como Apple e Google para remover o Rumble das lojas de aplicativos, indenizações por danos comerciais e a liberdade de expressão, reconhecimento da responsabilidade pessoal de Moraes e outras reparações que o tribunal julgar adequadas. Lembrando que já houve manifestação do governo Trump, que a gente reportou e analisou aqui. O Moraes tomou umas lições de direitos internacionais, mas nesse pedido, portanto, há outras demandas. As empresas alegam que Moraes agiu de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos e que teria enviado ordens sigilosas por e-mail sem seguir canais diplomáticos ou judiciais, o que tornaria as decisões inválidas no país. Só avisar para o pessoal lá que nem as leis brasileiras o Moraes está seguindo, não, né? Segundo os autores, o ministro tentou obrigar a Rumble a aceitar notificações judiciais brasileiras e a nomear um representante legal no Brasil, mesmo sem ter operações no país. O caso gira em torno da decisão de Moraes, que determinou o banimento da conta de um blogueiro bolsonarista e a proibição da criação de novos perfis pelo youtuber. E a ordem, segundo a Rumble, teria alcance global, que tornaria sua aplicação ilegal fora do Brasil. Como a plataforma não cumpriu a determinação, Moraes ordenou em fevereiro sua suspensão no território brasileiro e fixou multa diária de R$50 mil. Isso aí vai dar muito pano para manga. Duda Teixeira? A Rumble já tinha entrado com uma ação antes, aliás, junto com a Trump Media, fazendo, né, várias acusações contra o Alexandre de Moraes, dando detalhes de que ele mandava um monte de ordem pedindo derrubada de perfis, mandava um e-mail direto ali para o atendimento, né, da Rumble, pedia também dados de pessoas nos Estados Unidos, e que eles achavam que poderiam ser prejudicados com uma ordem do Moraes, e isso prejudicaria até a Trump Media, né, onde está hospedada a Truth Social, que é a rede do Donald Trump. Então, eles estão retomando essa questão, e isso pode, em algum momento, ajudar a que o governo americano venha com novas sanções ao Alexandre de Moraes. Até agora, o que teve do governo americano é só uma restrição de visto, mas ainda há esperança de que eles venham a adotar a lei Magnitsky, que tem mais consequências, né? Teria mais consequências para o Alexandre de Moraes, proibir de usar cartão de crédito ou congelar bens no exterior. Vamos falar agora da reportagem de capa da Cruzoé, mas antes disso, aquela vinheta extraordinária, maravilhosa, a melhor vinheta de uma revista de jornalismo do Brasil. Pode soltar. Aí a reportagem de capa: naufrágio anunciado, crises sucessivas afundam o governo Lula, que responde com mais gastos. E tem o barquinho vermelho ali do PT no centro da tela, a matéria assinada por Guilherme Resch e o Wilson Lima, os nossos repórteres em Brasília, detalha como crises sucessivas têm feito isso aí. Duda Teixeira, o que você destaca? Pois agora a gente poderia até aumentar uma coisa nesse sub aí, né? Crises sucessivas afundam o governo Lula, que responde com mais gastos e mais viagens ao exterior, né? Que é o Lula lá em Paris de novo. Mas é uma matéria bem bacana do Wilson e do Guilherme, que traz um mapa da atual situação do governo, que está numa queda de popularidade muito grande. A pesquisa da Genial Quest dessa semana mostrou isso muito bem, né? Em vários setores o governo vem perdendo apoio, teria muita dificuldade, então, de conseguir uma reeleição no ano que vem. Ao mesmo tempo, ainda meio que mantém ali na esplanada
alguns líderes de partidos que são da base do governo ainda, são de esquerda, mas que ainda não abandonaram o barco. Mas para todos eles, o Wilson e o Guilherme trazem essa ideia, todos eles já entenderam que não tem como esse governo reverter esse quadro desolador, né? O naufrágio realmente já está anunciado. É só uma questão de tempo aí para eles saírem do barco de uma vez. E aí tem a pergunta que a matéria faz, por que ainda não saíram, né? E aí, adianta um pouquinho o que saiu da apuração deles, é que eles estão ainda mamando ali, né, nas tetas do governo, né? Quando você tem ministro, você consegue destinar ali recursos para sua base, então eles ainda aproveitam isso. E ainda estão também se aproveitando das emendas parlamentares. Agora, tudo isso também diminui muito a chance desse Congresso colaborar com qualquer coisa que o Lula queira fazer. Agora, uma outra pergunta que eu levanto aqui, o Lula lá em Paris, de novo, né, também mostra um pouco que o Lula não está muito querendo governar o país, né? O Lula praticamente já ligou o foda-se aí, só quer saber de viajar e está pensando no que vai vir da aposentadoria dele depois. E Duda Teixeira deixou escapar um palavrão aqui, né? Sexta-feira, sextou, mas ninguém percebeu, ninguém viu. Ele ligou o F. Produção, tem o vídeo do Lula, já que o Duda tava falando dele. Vamos aproveitar o gancho? Pode botar aí. A produção tá dizendo que eu tenho que narrar. Como é que eu vou narrar uma cena grotesca dessa de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu nem sei exatamente qual é a intenção dessa performance. Assim, Fala, Duda Teixeira. Lula, você quer governar o Brasil? Eu falei, não, deixa eu deitar aqui um pouquinho. Deixa eu curtir aqui, deixa eu me esbaldar com o poder. Opa, bateu uma tontura agora. O luxo de uma viagem internacional, com o fato de eu estar aqui entre autoridades poderosas, o que faz eu me sentir o máximo. Ai, peraí, deixa eu curtir esse momento. Então tá lá, Luiz Inácio Lula da Silva oferecendo mais uma das cenas grotescas que a gente vê quando ele e a primeira blogueira Janja fazem viagens ao exterior. Ele tá lá vendo essa performance dos outros e andando de mão dada com o presidente da França, Emmanuel Macron, o que já se tornou um hábito nos encontros internacionais dele. Tá aí o Macron. É interessante como Duda Teixeira podia estar ali tocando o seu violoncelo, né? Você tem uma apresentação de música clássica, eles se dão a mão novamente e acaba o nosso álbum pré-matrimonial, não é isso? É interessante como fica aparecendo. Ele usa a Marina Silva como um chaveirinho, né? Do tipo, olha só, aqui é a Marina Silva, conhecida mundialmente, eu vou lá e defendo o meio ambiente, né? E aí chega a COP30 explorando petróleo ali na foz do Amazonas, né? Não está nem aí para o meio ambiente, mas usa a Marina ali como se, olha só, tá aqui, meio como se fosse um carimbinho que ele ganha ali, uma medalha que ele mostra para o mundo, mas na verdade esse governo não está nem aí para o meio ambiente. Ricardo Kertzmann? Olha, Felipe, vendo essa cena dele deitado, né, num daqueles palácios maravilhosos lá de Paris, só faltou dizer, se a picanha tá cara, que comam a 100. Olha, essa queda de popularidade, claro que ela já era esperada e ela iria acontecer. A gente vem de uma sucessão, o governo vem de uma sucessão interminável de fatos negativos, além dos posicionamentos políticos para lá de errados, por causa das falas para lá de grotescas do Lula também, as manifestações, as viagens da Janja, a crise do Pix, o escândalo agora do INSS, a inflação de alimentos, enfim, é muito fato ruim, muito fato negativo, que é claro que iria dar nisso. O problema é que todo mundo, os analistas gostam de dizer que pesquisas, né, elas são um retrato, elas não são um filme. Então, está muito cedo ainda para dizer que o governo já terminou, que o governo vai chegar em 2026 sem condições de vitória. Se o Lula continuar protagonizando esse tipo de cena, Felipe, olha, eu acho que não vai ter fato positivo que consiga reverter. Se isso for explorado, eu acho que vai ser explorado pela oposição, ele deitado sobre um... Olha... Tem mais essa imagem isso aí dele deitado. Isso, Felipe, é um tapa na cara de quem vive em palafita e o teto é de palha.
Aí, é uma cena talvez de uma dança do caranguejo com o Brasil andando para trás.